Deixa assim mesmo. Aqui, imagina que aqui no meio vai descer o arranjo com as 6 caixas. 6 caixas vão ficar aqui, ó, virados aqui no meio. Eu colocaria o sub atrás desse cluster, desse PA, pendurado, 2 caixas de grave atrás, penduradas, uma colada na outra, ok? Então, por que eu falo para vocês que a interação iria ser... A gente iria diminuir muito a interação entre os ouvintes e o sistema. Imagina que essa moça que tá em pé aqui, ó, a distância que ela vai estar do grave e do PA vai ser praticamente a mesma. De que esse rapaz que está aqui, ó, vai estar dos 2 graves e do PA. Não vai ter distâncias de diferença, né? Deixa eu fazer melhor, pessoal. Acho que eu consigo fazer melhor. Deixa eu ver aqui. Vocês imaginam o seguinte, olha. Vocês imaginam que aqui a gente vai ter um cluster. Vou fazer assim, bem grosseiro, tá, pessoal? Imagina que aqui é o cluster central, ok? Os line arrays, certo? Até botar umas linhazinhas aqui, ó, só para vocês entenderem. Imagina que aqui vocês vão ter o sistema, tá? As caixas. Se eu colocar uma caixa de grave atrás, essa mulher que está aqui, ela vai ter uma distância com relação ao PA e o sub ínfima, tá? De alguns centímetros de distância da frente da caixa para o sub. Então a relação que ela vai ter com esse som que está sendo emitido daqui sempre vai ser a mesma. Esse cara aqui, ó, ele vai ter exatamente a mesma distância que ela, porque o sub está também em relação a ele a mesma distância da caixa de alta, né? Assim você vai por toda a igreja, para essas mulheres, para esse rapaz que está bem aqui com fone, que não está nem prestando atenção no culto, ó, tá vendo? Eles vão estar sempre, a relação deles com o sistema, a distância vai ser sempre a mesma, tá? Agora, se eu colocar o grave onde eu queria, a gente ia ter que quebrar esse altar bem aqui e botar uma caixa aqui e botar uma outra caixa aqui, ó. Eu resolveria alguns problemas de sub, porque o sub ele não iria haver cancelamentos, que vocês vão entender isso aqui que eu vou já mostrar para vocês no Easy Focus, tá? Deixa eu ver aqui. E porém eu teria uma relação diferente para os ouvintes. Como assim, Leonardo? Essa mulher não vai estar mais perto do sub do que da caixa de alta? Esse cara aqui, ele vai estar mais perto do sub do que mais perto ainda do sub, desse sub aqui, do que da caixa de alta. Para esse cara aqui, a relação dele de distância do sub já aumentou. E da caixa de alta também já é outra. Então as distâncias agora começam a ser diferentes, tá? Então aqui você começa a criar alguns problemas dentro do seu ambiente de cancelamentos, de interações construtivas e interações destrutivas entre essas caixas, tá? Porque o som ele interage com o ambiente, ele interage uma caixa com a outra, esses sub interagem com a parte de cima, interage com esse piso, interage com a parede, interage com tudo. O som tá lá dentro, ele tá vivo, tá? Então, você tem alguns problemas. Só que como ele tem essa escada aqui, provavelmente o sub vai ter que estar posicionado bem aqui, ó. Tá? Vai ser mais ou menos aqui que esse sub vai ter que estar posicionado, as 2 caixas. Então, olha só como a gente complicou mais ainda a interação dessas caixas com os espectadores aqui, né? Porque agora, por exemplo, a senhorinha que está aqui, ó, ela vai estar bem em cima desse sub, ou seja, esse sub vai chegar nela bem rápido. Depois ela vai ouvir o som do PA, que tá, vou fazer até aqui para vocês entenderem, ó. Essa distância dela pro sub é bem curtinha, tá? A distância dela pro PA, deixa eu fazer aqui agora o outro. A distância dela pro PA é essa aqui, ó. E agora a distância dela para o sub é essa. Então nós temos 3 distâncias distintas, ou seja, o som desse aqui chega primeiro para ela, depois esse som aqui chega nela, depois o som do outro caixa de grave chega nela, ok? Então essas interações que a gente tenta diminuir
quando você coloca essa caixa aqui em cima. Quando o sub está aqui em cima, a interação, a distância que ela está, sempre vai ser a mesma com relação à alta e o sub. E para todos os ouvintes aqui, vão ser sempre a mesma distância. Entenderam? Agora, bora ver o que acontece com o som. Então, olha, na live, teve uma live aí para trás que eu mostrei para vocês o que acontecia quando a gente começa a afastar esses graves. Olha só. Então, quando eu vou afastando o grave, ó, deixa de ser uma bolinha e ele vai ficando, ó, maior, certo? Olha só. Quanto mais para a extremidade eu vou colocando, mais a gente vai tendo umas bolinhas diferentes, ó, tá vendo? Então aqui a gente começa a ter alguns cancelamentos, que é aquilo que eu falei, das interações diferentes, né? Então essas caixas, elas não interagem mais umas com as outras. E aí você começa a ter esse tipo de cancelamento aqui, ó. Tá vendo essa faixa azul aqui entrando? Olha só. Deixa eu deixar bem aqui uma oitava. Deixar aqui em 80 Hz. Pronto. Olha só. Então aqui agora a gente tá vendo, olha só como o cancelamento vem aqui, ó. Então a pessoa que tiver aqui, mais ou menos aqui, posicionando onde está o mouse aqui nesse local, ela vai estar ouvindo grave. Aí ela vem para essa faixa azul, cancelamento, ela não escuta mais grave. Entrou na faixa amarela, grave de novo. Entrou na faixa azul, perdeu o grave. Mas assim, tem locais que só dá para fazer isso, tá? Eu não sei se o pastor topa arrancar aquela escada para a gente colocar o sub no meio. Que aí a gente teria isso, os subs mais próximos uns dos outros. Então a gente diminuiria os cancelamentos e a gente teria uma pressão sonora bem direcionada para frente, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, o sub cobrindo bem, ó. Se permitisse botar o sub um pouco mais assim, ó, teria ainda esse cancelamento aqui, ó, mas você começaria a ter um pouco mais de interação do sub de forma construtiva, eles iriam se somando, tá? Então, lá para eles, né, como eles têm esse problema, essa falta lá, essa deficiência que não consegue arrancar aquela escada, e o pastor não quer botar o sub aéreo, então essa aqui seria uma opção. Mas se eu colocasse o sub aqui, por exemplo, olha só, a 5 metros de altura, e se eu colocasse o outro também a 5 metros de altura. Olha o que eu fazia com o meu grave, tá? Só para vocês terem uma noção. Isso aqui seria um subaéreo, então a gente cobriria bem também com o subaéreo, ok? Se deixar eles juntos, teria um gravãozão doido, muito grave, tá bom? Então só para vocês entenderem, pessoal, é que às vezes quando a gente está projetando a gente esbarra nesses tipos de coisas. Ah, o pastor não quer. Ah, o ambiente não permite. E aí você tem que fazer o que dá. Algumas coisas a gente negocia, como por exemplo isso aqui. Ah, o sub não dá, então bota o sub assim, separado. Vambora. Entendeu? Vai ter problema de cancelamento? Vai. Mas se convive com isso. Entendeu? Se convive com isso e vambora. Entendeu? É o que tem pra hoje. Vamos usar o que tem pra hoje.